Boa noite! Hoje vai ser uma sessão super especial, porque eu vou te dar o mapa e o que você precisa fazer para recomeçar os estudos para a Secretaria de Educação. O tempo está passando muito rápido e muita gente está no modo automático. A vida está passando e às vezes você vai só se dar conta daquilo que você precisa fazer no dia que o edital é verticalizado, no dia que o edital sair. E hoje eu quero dar o direcionamento para vocês daquilo que vocês precisam fazer para implementar um estudo com qualidade. Só que antes de falar o passo a passo técnico do processo de estudo, eu quero trabalhar algumas questões de mentalidade com vocês. Eu quero trabalhar a realidade com vocês. A realidade é que quem não começar a estudar agora vai ter dificuldades no dia da prova. E é bem claro, e eu preciso dizer isso para vocês, porque a gente precisa trabalhar com a realidade para depois chegar no dia que o edital for publicado, você ficar, ai meu Deus, por que que eu não comecei antes? Então, antes de eu falar o passo a passo do estudo com qualidade, eu quero fazer uma prática terapêutica com vocês de visualização, para vocês encararem o que pode acontecer com a falta de ação de estudar ou não estudar. Tá bom? Então, a gente vai começar. Vocês vão fechar os olhos de vocês. Fechem os olhos de vocês. Respirem fundo 3 vezes, bem profundamente. Respira fundo, solta. Respira fundo mais uma vez. Solta. E agora, eu quero que você visualize o edital da Secretaria de Educação saindo. Você acabou de acordar e já viu uma mensagem, abriu seu Instagram e tá lá, edital publicado, contrato temporário. E aí a prova é daqui 2 meses. E você ainda nem começou a estudar. E aí você fica com um sentimento de incapacidade, nervosismo, a ansiedade ataca. E aí, nessa corrida contra o tempo, você começa a ter um estudo desorganizado e aleatório, porque você fica sem direção. O que fazer em 2 meses até a data da prova? E aí, essa falta de estudo, essa desorganização, vai aumentar sua ansiedade, sua insegurança, e, consequentemente, no dia da sua prova, você não vai ter segurança para fazer uma boa prova. E acabam que acontecem algumas coisas. Algumas situações difíceis na semana da prova, no dia da prova, você não está bem. Você faz a sua prova com insegurança, você olha algumas questões que você percebe que você estudou, mas não estudou. E aí você finaliza essa prova com incapacidade. E ao pegar o gabarito, que sai logo no ou à noite ou no dia seguinte, você percebe que você errou um monte de questão por falta de atenção, por não ter estudado. E você pensa, eu poderia ter começado antes. E aí você percebe que acertou poucas questões e quando sai a lista, você percebe ou que você está numa colocação muito ruim, ou que você não tenha conseguido. Hoje eu quero mostrar para vocês que a falta de ação pode levar nesse lugar, neste lugar que não é bom. E vocês precisam encarar a responsabilidade. Agora vamos para outro cenário. Respira fundo.
Visualiza você começando a estudar agora. Volta tudo, que a gente foi lá na frente. Agora volta tudo de novo e visualiza você começando a estudar agora. Visualiza você seguindo uma grade horária, produzindo mapas mentais, fazendo revisões, muitas questões. Mesmo que o estudo não seja de 4, 3 horas, você está tendo um ritmo de estudo. Visualiza você riscando o edital verticalizado. Visualiza o seu edital verticalizado colado na parede, com vários conteúdos, passado marca-texto. Visualiza você estudando todos os dias. E visualiza o edital sendo publicado. E aí você percebe que muitos dos conteúdos que estão no edital você já estudou. E um estudo com qualidade. Então você não vai ficar desesperado, porque você já está estudando, você já está fazendo a sua parte. Visualiza você dando continuidade no seu processo de estudo. E aí, chegando no dia da prova, você vai estar segura, porque você vai ter fechado o edital. Você não fez um estudo de qualquer jeito, você fez um estudo com qualidade. E isso você vai construindo a sua segurança no seu processo de estudo. E aí você faz a sua prova com segurança, com discernimento, com centramento. Você consegue responder as questões de interpretação. Você consegue resolver as questões porque você fez um estudo direcionado, organizado. E aí você sai dessa prova tranquilo, porque sabe que fez o seu melhor. E aí, ao pegar o gabarito, você percebe que acertou muitas questões e que essas questões que você acertou vão te colocar nas primeiras colocações. Esse é o cenário 2. Visualiza agora a lista da regional saindo, da sua regional. E nessa lista da regional, visualiza o seu nome e a colocação, uma boa colocação. Mas não é colocação 100, não. É colocação ali entre os 25. Para você ser chamada na primeira leva, para você escolher uma escola legal, uma turma legal, um turno legal, o turno que você quer, para você ter qualidade de vida, para você já receber nos próximos meses. Visualiza você pegando uma vaga boa, porque afinal os efetivos vão ser chamados, então não vai ter tanta vaga definitiva. Visualiza você pegando a carência do ano todo. Como que você se sente nesse cenário? E se conecta com esse cenário 2, porque é essa a proposta para hoje. Que vocês comecem com essa mentalidade que vocês merecem sim ficar bem classificadas, vocês merecem trabalhar perto de casa, vocês merecem pegar uma carência do ano todo. Por quê? Por que não? E agora pode abrir os olhos e coloque aí nos comentários como foi que você se sentiu fazendo essa prática de visualização. Qual o cenário que você quer para a sua vida? Aqui na mentoria eu costumo dizer que não tem atalho. Aqui eu falo a verdade, porque a verdade é que liberta. Eu não estou aqui para ser guru de ninguém e me colocar no lugar superior. Eu estou aqui para dizer a realidade para vocês, porque eu também já fui contrato temporário. Eu também já fui reprovada. E eu sei como é difícil recomeçar. Só que aqui, no caso, não tem outro caminho.
Vocês precisam enxergar a realidade que vocês precisam estudar agora, começar agora. E ter que lidar com as consequências de não estudar ou estudar. Qualquer um dos dois vai ser difícil. Tem essas frases prontas aí do Instagram, né? Escolha o seu difícil. Porque ficar sem estudar também é difícil. Ficar sem trabalhar também é difícil ano que vem. Ser chamado só em maio é também difícil. Estudar agora é difícil e a gente precisa escolher o difícil. Para quem não me conhece, eu trabalho na secretaria durante o dia, agora não, porque está nesse período de greve, e trabalho com mentoria à noite. E tenho um filho pequeno, e eu sei que é difícil conciliar tudo isso. Mas a gente precisa começar com a mentalidade de onde essa minha ação vai me levar. Para onde essa ação vai me levar? Vai me levar para algum lugar. Então, vocês precisam olhar para a realidade que, se não começar a estudar agora, vocês já sabem qual vai ser a consequência. Se começar a estudar agora, vai ter outro tipo de cenário. Então, eu coloquei 2 cenários e eu quero que vocês escolham o cenário que vocês querem para a vida de vocês. Então, o tópico 1 dessa sessão aberta com vocês é: escolha o cenário de vocês, o cenário de aprovação. Porque é essa mentalidade que vai direcionar as ações. A sua mente precisa saber o porquê. Por que que você tem que recomeçar os estudos agora? Anota no caderno. Por quê? Para quem? Muitas de vocês sustentam a casa. E eu falo isso porque eu tenho várias mentorandas que dependem desse dinheiro para pagar aluguel, para pagar a escola de menino. Por que que você tem que começar os estudos agora? Para quem? Anota. E nesse ambiente de questão de mentalidade de aprovação, entra o mural dos sonhos. Porque veja bem, você entrando no contrato temporário, ficando bem classificada, vai te sustentar esses 2 anos para você fazer a sua preparação para o próximo efetivo. Porque, afinal, se você tem uma visão de futuro e você quer se tornar efetivo, o estudo não pode parar. Só vai parar quando você for aprovada. Se você deseja ser aprovado no concurso efetivo, o estudo não pode parar. E foi isso que eu fiz quando eu fui reprovada em 2013. Eu não parei, porque eu tinha um sonho, porque eu tinha um objetivo, porque eu tinha um propósito. Eu sabia exatamente o que eu queria. E ficar naquela situação, por mais que o contrato temporário seja muito abençoado e minha vida mudou totalmente, eu queria ser efetiva. Eu queria o meu lugar como efetiva. Eu queria ocupar a minha vaga. Eu não queria ocupar a vaga mais de ninguém. Eu queria ter o meu. Você precisa tomar essa decisão hoje. O que é que você quer? E já especifica a classificação que você quer ficar no contrato temporário, porque isso também vai direcionar o seu processo de estudo. Se você quer ficar em 10º lugar, eu vou ficar em 10º lugar na regional tal do contrato temporário. Porque se você tem essa mentalidade, você sabe que para ficar em 10º lugar você tem que pagar o preço. Porque eu fiquei em 4º lugar no contrato temporário. Gente, foi uma benção. Foi uma benção. Meu Deus, quando eu lembro. Porque no meu concurso eu fiz o efetivo e o contrato junto. Gente, eu peguei uma turminha de 10 alunos na zona rural de educação infantil. Foi um trabalho lindo com aquelas crianças. Tem preço você trabalhar com uma turma legal que você gostaria de trabalhar, que eu amo educação infantil, numa escola pequena,
No caso, eu gosto muito de escola de zona rural. Então, se você quer escolher, você tem que pagar o preço. E eu paguei o meu. E aí, enquanto eu estava lá na minha turminha boa, maravilhosa, estava esperando ser chamada por efetivo. Mas sabe, para eu conquistar tudo isso, eu fiquei, 2013 foi a prova, né? Fiquei 2014, 2015, 2016, 2017, 4 anos esperando pela minha aprovação. É sobre processo. Lógico que nos primeiros anos eu não fazia um estudo de 5 horas, 4 horas, mas o meu processo estava seguindo. Eu estava fazendo um estudo com qualidade com o tempo que eu tinha. Eu estudava entre 2 a 3 horas, e aí quando o edital foi publicado, aí sim eu aumentei. Estudava de 3 a 5 horas por dia, dependendo. Eu fiquei em 26º. Então, hoje eu quero dizer para vocês que eu já fui reprovada e eu sei o caminho. Só que vai precisar de uma mudança de mentalidade e mudança de olhar. Inclusive, tarefa para quem não assistiu. Assista a sessão O Sucesso Vem da Mãe, que está lá no meu Instagram, que você não vai se arrepender. Porque é ali que está o tesouro. O que você precisa fazer para você ter paz, discernimento e ter o sucesso na sua vida. Tá certo? Então, tópico 1, mentalidade de aprovação. Então, já coloca no quadro a classificação e a regional que você deseja trabalhar no ano que vem. Especifica, eu vou ficar na tal colocação na regional tal. E você vai falar todos os dias. A aprovação começa dentro da gente. Fazendo isso, né, e fazendo um mural dos sonhos, que é assunto para outro dia, que é outra ferramenta que eu utilizo na mentoria, o segundo passo é a grade horária. Gente, sem organização não tem como estudar. E eu preciso sempre dizer, eu sempre vou falar da grade horária, eu sempre vou falar do essencial para vocês. Eu quero que vocês me digam aí no chat, quem já organizou a sua grade horária? Como que faz essa grade horária? Você vai especificar as atividades fixas, o que é essencial, o horário do trabalho, o horário que você leva a menina na escola, são os horários que não dá para negociar, que é fixo, que faz parte da sua vida. E aí, os horários que sobrarem, você vai dedicar para o seu processo de estudo. Aí a gente percebe que a gente tem tempo. A gente só não está colocando o estudo como prioridade na nossa vida. Porque existem alguns ladrões do nosso tempo, como Instagram, como resolver coisas que não nos cabem, fazer um monte de coisa que não é essencial, que é delegável, mas você está fazendo. Deixa eu ver aí no chat. Falem a verdade aí. Quem já fez a sua grade horária? Quem não fez, escreve aí já para você dizer para você mesmo que você vai fazer sua grade horária amanhã, que a sessão já acaba um pouquinho tarde. Para você fazer impressão dessa grade horária, eu vou colocar lá no grupo. Você vai fazer essa tarefinha amanhã e vai me marcar lá no Instagram que você fez. Você vai especificar o que você vai fazer, que você faz no seu dia a dia de essencial. E aí você vai deixar os horários em branco e aí eu vou explicar para vocês como que vocês vão preencher esse processo de estudo. Lá na mentoria, eu já especifico que cada mentorando tem que estudar para ficar mais fácil. Mas vocês, o que eu quero que vocês façam? O grande erro de vocês é, Tainai, português que me reprovou. Então, eu vou estudar só português todo dia, gente. É lógico que as disciplinas que a gente tem dificuldade, a gente amplia o tempo. Só que a gente não pode subestimar as outras disciplinas. Porque o que aconteceu nesse do efetivo?
Muita gente, às vezes, focou só em pedagogia, conhecimentos pedagógicos. Aí reprovou na parte básica. Teve gente que só focou na parte básica e subestimou o conhecimento específico e reprovou. A gente não pode subestimar nenhuma disciplina do edital. Nenhuma. Então, o que que eu quero que vocês façam? Você vai fazer uma lista com todas as disciplinas que caem na nossa prova de contrato temporário. Por exemplo, português, LODF, 840, RID, informática. Essas disciplinas, elas fazem parte da parte básica, né? E aí você vai colocar legislação, né? Conhecimentos complementares, né? Que estão aqueles conhecimentos pedagógicos também. E a parte de conhecimento específico. Você vai pegar essas disciplinas e vai fazer uma distribuição na sua semana. Como que você vai fazer essa organização? Eu sempre aconselho a pegar 2 disciplinas, uma da parte básica e uma da parte de conhecimentos pedagógicos. Porque se você pegar todas essas disciplinas, vai dar para você fechar a sua semana. Então, você vai estudar um pouquinho de cada disciplina toda semana. Assim, você vai avançando um pouquinho no todo, e no todo edital, no edital verticalizado todo. Então, pensa bem. Se você começa estudando 2 horinhas por dia, quando o edital sair, gente, vocês não vão ficar nervosos. E, ó, vou falar uma coisa para vocês. Na minha época, não tinha YouTube, não tinha Instagram para fazer o que eu estou fazendo hoje com vocês. Então, peguem essas orientações e façam algo de bom com isso. Não para mim. Eu já estou dentro da secretaria, eu estou aqui para ajudar vocês. Façam isso por vocês, pela família de vocês. Façam o que precisa ser feito. Pega a sua grade horária, faz essa distribuição das disciplinas, coloca uma disciplina na parte básica, outra de conhecimentos pedagógicos. A estratégia é as disciplinas mais pesadas no início da semana e as mais tranquilas no final de semana. No seu dia, primeira disciplina mais difícil no início do dia, a segunda disciplina depois da primeira disciplina. Para você sempre pegar a sua energia do início do dia, destinar para a disciplina mais difícil e para no início da semana, porque pensa bem, imagina você estudar português numa sexta-noite. É bem pesado, né? Então, a gente deixa essas disciplinas para o início da semana. São pequenas estratégias que fazem diferença no nosso dia a dia, tá bom? Então, você vai fazer essa tarefinha de encaixar essas disciplinas nos horários vagos que vocês vão deixar, porque não é possível que uma pessoa que trabalha, tem filhos, não tem 2 horas no dia para dedicar ao processo de estudo. Ah, mas eu gosto de ver a novelinha. Eu gosto de cuidar da vida alheia. Aí você vai ter que lidar com aquele cenário que a gente fez a visualização. Porque a gente precisa focar no que é prioridade na nossa vida, certo? Ok. Passo 2, grade horária, eu já fiz. Terceiro passo, organizar materiais. Então, você vai pegar os materiais antigos, desatualizados, você vai jogar fora, e aquilo que for bom, você não vai jogar fora, você vai organizar por meio das disciplinas. Porque fica mais fácil, se você, quando você for organizar seu cronograma de estudos, você vai saber onde está cada material. Você pode pegar aquelas pastas sanfonadas, colocar as disciplinas que eu acabei de falar e organizar esses materiais que você já produziu. Então, a ideia é aquilo que você tem, você aproveita. O foco, agora vai ser produzir os materiais das disciplinas e conteúdos que você não estudou agora. Então, o foco é sempre nas dificuldades, naquilo que a gente ainda não viu.
Então, organize os materiais. E nessa questão de organizar materiais, você precisa observar se você tem material para estudar, porque a gente precisa. E aqui vai uma coisa que vocês não gostam de ouvir, mas eu vou dizer. Quem fica compartilhando materiais em grupos, compartilhando mentoria, prejudica na sua aprovação. Porque você não vai ser legítimo. É tão engraçado porque a gente reclama do governo, a gente reclama dos políticos, mas na primeira oportunidade a gente quer burlar a vida. E para quem trabalha com esse tipo de serviço, né? Às vezes a gente quer receber tudo limpo das pessoas, mas a gente não quer fazer. Então começa a ter um novo olhar sobre isso também. Pague o preço do material do professor, que às vezes ficou horas estudando. Se ele estabeleceu que é tal valor, pague o tal valor, pague o preço. Quando eu digo pague o preço, não é questão do dinheiro, é de você estabelecer prioridade, porque a vida é uma troca. Então, para você ter legitimidade também nisso, de você ter integridade no seu processo de estudo, comece a mudar a forma de olhar para isso. Isso vai fazer diferença na sua aprovação, e eu digo por mim. Em 2013 era naquela coisa de bagunça, de dividir material, e depois que eu escutei isso na mentoria que eu fiz, que eu tive que falar, olha, gente, a partir de hoje eu não vou dividir mais curso, não vou dividir material. As pessoas ficaram com raiva de mim, é normal. Eu fui aprovada. Por que que eu fui aprovada? Porque eu mudei a forma de olhar para o meu processo de estudo. Eu paguei o preço. Respeitem os professores, porque aí a vida vai te olhar diferente também. Você vai ser legítimo no seu processo de estudo. E veja bem, eu sempre digo aqui, teve uma mentoranda que ela passou a conta dela para outra pessoa, a outra pessoa passou e ela não passou. E eu avisei. Sabe o que que ela fez? A energia que eu passei para ela passou para o outro. Não ficou com ela. Respeitem os professores. Então, você vai procurar um material. Tem Gran Cursos, tem MP, tem Estratégia, tem o VEM. Tem vários professores no mercado. Você vai buscar aqueles professores que você compreende a linguagem. Às vezes você compra um curso que os outros estão falando, mas você não gosta, às vezes, da linguagem do professor. Não quer dizer que o professor seja ruim. É só a linguagem que você não compreende bem. Não tem dinheiro para investir agora. Você pode usar os materiais que você tem, as videoaulas que você tem, ou assistir pelo YouTube. Só que você não vai ver as aulas no YouTube de forma aleatória, porque você já tem uma grade horária estabelecida com as disciplinas, e daqui a pouco eu vou te ensinar como montar seu cronograma de estudos, tá certo? Então, providencie, organize os seus materiais e providencie um curso. Ou professores, só tem que especificar, se você for ver lá no YouTube, você tem que especificar, por exemplo, LODF. Eu vou ver com o Francelino. Conhecimentos pedagógicos, eu vou ver com a Fabiana e com o Leandro. Para você ter foco, para você dar uma sequência de estudos nas videoaulas, tá certo? Então, tópico 3, organizar materiais e providenciar um curso, um curso online ou alguns professores no YouTube. Passo 4, edital verticalizado. Vocês precisam ter o edital verticalizado grudado na parede de vocês, porque o edital verticalizado é que vai direcionar o seu cronograma de estudos. Então, para que serve o edital verticalizado? Para você fazer o acompanhamento daquilo que você estudou e daquilo que você precisa estudar, e também para você construir a sua segurança no seu processo de estudo. Então, aqui, ó, no edital verticalizado, eu coloquei algumas afirmações. Isso aqui é a mentalidade para a gente repetir todo dia. Todo dia a gente tem que falar, eu cumpro a minha grade horária,
tudo que eu estudo fica guardado na minha mente, eu faço o meu melhor, todos os conteúdos vão ser lembrados no dia da... Gente, eu fiquei 3 anos falando, eu vou ficar em 25º, eu vou ser aprovada, eu vou ficar calma e tranquila no dia da prova, todo dia. Eu fiquei em 25º, eu falava 20, eu fiquei em 26º, eu ficava falando 25º ou 40º, eu vou ficar em 25º. Só que eu estudava para ficar em 25º. Então, pessoal, além dessa mentalidade, a gente precisa implementar um estudo com qualidade. E o estudo com qualidade começa com o edital verticalizado. Então, aqui você precisa especificar qual professor você vai estudar em cada disciplina. E esse edital verticalizado também é que vai te ajudar na montagem do cronograma de estudos. Então, o processo de estudo com qualidade, ele está entrelaçado às ferramentas. Quais ferramentas? Grade horária, edital verticalizado e cronograma de estudos. Então, você precisa ter clareza de qual é a função de cada um deles e que você precisa ter essa organização dessas 3 ferramentas para você implementar um estudo com qualidade. Então, você especifica o professor que você vai estudar em cada disciplina. Você pode, de repente, colocar ordem de prioridade e focar naqueles conteúdos que você ainda não estudou, porque muita gente não conseguiu fechar o edital por efetivo, né? Então, você pode focar naquilo que você não estudou ainda, ou seguir tópico por tópico, né? Então, você tendo o edital verticalizado, aí sim você consegue montar o cronograma de estudos, que nada mais é você especificar qual conteúdo que você vai estudar em cada disciplina. Então, o que que eu fiz para os meus mentorandos? Aqui tem 28 semanas, né? Dá mais ou menos umas 4 a 5 meses, para eles irem estudando os conteúdos, eu já especifiquei os conteúdos, para ser um trabalho mais direcionado. Mas eu coloquei editável também na plataforma para eles poderem já ir acompanhando, né, esse cronograma de estudos. Então, aqui eu especifiquei qual disciplina estudar cada dia, especifiquei qual conteúdo, especifiquei o tempo, né? É lógico que no início eles não conseguem estudar 4 horas por dia, então eu coloquei para eles começarem a estudar 2 horas por dia, e aí ampliando esse tempo conforme eles conseguissem ter constância no processo de estudo. Então, depois que você montou a sua grade horária fixa, a gente vai no edital verticalizado, especifica os professores, e aos domingos você vai montar o cronograma de estudos. Você vai especificar qual conteúdo você vai estudar em cada disciplina. Porque mesmo que você não tenha um curso comprado, você sabendo que vai estudar tendências em conhecimento específico, fica fácil para você achar tendências lá no YouTube. Fechou tendências? Vai para o próximo tópico. E aí o seu edital verticalizado vai girando. Você não vai ficar no mesmo lugar. Agora pensa, se você começar estudando 2 horas, até mais ou menos mês de junho, e depois em julho, 3 horas, agosto, ficar nessa média de 2 a 3 horas, mesmo que não seja ainda o ideal, você já vai ter avançado no seu processo de estudo, você não vai estar no mesmo lugar, você já vai ter crescido. Aí o edital é publicado, você vai dar continuidade e o foco vai ser fechar. Porque aí, você com o edital fechado no dia da prova, você vai estar com outra mentalidade, com outra atmosfera para fazer sua prova. E vocês já estão carecas de saber que para você fazer uma prova bem feita, a gente precisa ter vários atributos. Não é só saber o conteúdo ou ter estudado. Você precisa estar centrada. Você precisa estar com segurança. Chegou o dia da prova, você fechou o edital, você vai fazer a prova de outra forma.
Se você também tiver assistido às mentorias da TAI, logicamente, você vai estar com outra mentalidade. Que a virada de chave da minha aprovação não foi só o processo de estudo com qualidade, porque eu não sabia fazer, né? E eu vou falar só por cima aqui desse processo de estudo com qualidade. Não é só sentar e assistir a videoaula, você precisa produzir um material, você precisa fazer revisão, as 3 revisões, diária, semanal e mensal, você precisa implementar o estudo reverso com as questões, você precisa implementar a leitura fluida, que é a leitura corrida das legislações, você precisa diversificar as estratégias de estudo, as fontes, você precisa implementar esse estudo com qualidade, mas uma mudança de mentalidade, mas estar no seu lugar na vida. E depois que eu ressignifiquei muitas questões da minha vida, por que que eu criei a mentoria? Porque eu vejo que muita gente ainda não foi aprovada porque não está no seu lugar. Porque as suas feridas emocionais, de forma inconsciente, agem falando que você não é merecedora, quem é você para conquistar alguma coisa. Não, e eu atendi vários mentorandos que às vezes passam por situações de abuso e não se sentem dignas de serem felizes, de terem sucesso, que foram abandonados, que se sentiram rejeitados pelos pais, que perderam irmãos. A minha virada de chave foi a ressignificação do meu processo de estudo. Eu implementei um processo de estudo com qualidade, mas ressignificar a morte do meu irmão, ressignificar a questão dessa ferida emocional do abandono do meu pai e outras questões com ele. Então, a gente pode, hoje, colocar tudo debaixo do tapete e continuar sobrevivendo com muitas doenças, que eu também tinha síndrome do pânico, depressão, ansiedade, enxaqueca todos os dias, tinha que tomar Torcilax e Dorflex. Eu passei muito tempo da minha vida nesse lugar. Ou a gente pode olhar debaixo do tapete, ressignificar o que precisa ser olhado e seguir o baile, e fazer aquilo que nos cabe. Assumir a nossa vida. Assumir o que a gente quer. E esse assumir o que a gente quer é assumir também ao chamado de Deus e da vida. Porque Deus tem um chamado em cada um de vocês. Só que para a gente ser legítimo, para executar esse chamado de Deus, Ele vai fazer a obra na nossa vida de cura e restauração. Mas esse processo dói, leva tempo, e nem todo mundo quer sair do lugar de vítima ou de importante. Porque quando a gente sai do lugar de vítima, a gente deixa de ser importante. Hoje, eu quero deixar no coração de vocês que vocês precisam tomar a decisão de qual cenário de vida vocês querem. Se é aquele cenário lá do início da nossa sessão, ou se é o cenário 2. E aí eu vou contar uma historinha para a gente finalizar. Teve uma pessoa que foi num restaurante, e aí o garçom chegou para perguntar o que que ela queria, e ela falou, qualquer prato. Aí o garçom foi e trouxe, né, escolheu um prato lá, né, do restaurante, chegou para a mulher, um prato, só que ela não gostou. Ela, eu não gostei desse prato, não. Aí o garçom foi e falou, mas você não pediu aquilo que você queria? Eu trouxe qualquer coisa que tinha lá, disponível. Muita gente está vivendo a vida dessa forma. Deixa a vida me levar, está sobrevivendo. E Deus é um Deus tão amoroso que Ele escuta as nossas orações. Peça para Ele aquilo que você quer, mas Deus vai exigir de você ousadia e coragem para você poder atuar aqui na Terra, porque Ele vai agir a seu favor. Mas para isso você precisa confiar nele.
Então, confiem nele. Você não está aqui à toa. Você nasceu para servir os outros. E hoje, fazendo uma mentoria, né? A mentora falou, você é a resposta de muitas orações de muitas pessoas. E muitos alunos estão esperando por vocês, do seu trabalho, da sua personalidade com o seu jeitinho. Quantas crianças estão precisando de vocês? E elas vão precisar ano que vem? Que você possa assumir esse propósito na sua vida, o seu chamado de servir. E aí, quem tiver dúvidas, pode colocar aqui. Qual é o valor da mentoria? A mentoria é 12 de 99 ou 997 à vista. Aí você tem direito a 7 sessões em grupo. Quem fecha até quarta-feira ganha uma sessão individual para ressignificação da vida, mas tem que fechar até a data que eu falei. Se fechar depois daqui 2 semanas, eu já não ganho. Ganha mentoria terapêutica, que é outro processo para você olhar, fazer o desenvolvimento pessoal da sua vida em todas as áreas, fazer uma cura emocional. E aí você vai ter essas 7 sessões para eu te falar o passo a passo para você implementar o estudo com qualidade. Você tem direito a esses cronogramas, o edital verticalizado, os links do que é concurso já direcionado, correção de redação. E aí esse acompanhamento vai ser até a data da prova. Então, se a prova for em dezembro, você vai ter direito a essas 7 sessões que acontecem quinzenalmente, mais sessões extras até a data da prova. Então, você vai poder tirar dúvidas no meu WhatsApp, você vai ter encontros comigo diretamente para você falar suas dificuldades, e querer alguma orientação específica sobre cursos, professores. E por que que o valor da mentoria é esse? Porque é acompanhamento. Aqui não é curso. Você vai ter uma pessoa do seu lado para te ajudar nesse processo. Você vai ter contato direto comigo, tá bom? E a mentoria, como é um projeto muito especial da minha vida, não vai só te ajudar no seu processo de estudo. Vai te ajudar também na parte terapêutica, para você se desenvolver em vários campos da sua vida, na sua família, com seus filhos, no seu casamento, para você ressignificar a sua história. A gente tem construído um processo lindo de cura e restauração na mentoria terapêutica, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês, ó, para a gente finalizar, e já agradecer, pessoal, para quem ficou comigo aqui até o final. Ó, aqui, ó, é a plataforma da mentoria. Então, aqui eu deixo os materiais, tem PDFs, né? As aulas gravadas ficam aqui. Ó, a sessão da grade horária. Eu deixo a grade horária aqui, que eu já especifiquei. As legislações também estão organizadas para leitura fluida. Os links do que concursos também, os cronogramas. Então, em cada sessão tem um objetivo. A gente tem sessão ao vivo, eu passo a ferramenta, vocês aplicam e vão tendo esse acompanhamento comigo. Então, aqui tem redação também, que é um bônus, para outras pessoas que estão se preparando para outros concursos, estratégias de o que fazer antes da prova, no dia da prova. E aí, a gente tem as sessões de acompanhamento. E aí, vocês também têm direito à mentoria terapêutica. Aqui nós temos já 16 sessões, né? E tem sido tão abençoada que tem curando feridas emocionais de traição, abandono, rejeição, humilhação, injustiça, o caminho até a mamãe, para você fazer essa reconciliação interna, já que a mãe representa o sucesso, né, na nossa vida. Com a mamãe o dinheiro vem, com o papai o dinheiro fica. Então, a gente vem construindo esse processo da mentoria terapêutica, aí você vai ter direito até dezembro, tá bom? E aí, quem sentir no coração de participar da mentoria, já manda mensagem
e fechando a mentoria até quarta-feira, você ganha a sessão individual comigo para fazer um processo diferenciado de ressignificação da sua história e da sua origem, tá bom, queridos? Então, quem sentir no coração, fala comigo, que eu estou aqui a serviço de vocês. Quarta-feira, a gente começa a mentoria. A mentoria é 12 de 97 no cartão ou 997 à vista via Pix, tá bom? Então é isso. Espero vocês, estou aqui a serviço de vocês, que Deus abençoe e que Deus possa dar força, coragem e ousadia para vocês começarem os estudos de vocês amanhã, tá certo? Então, por hoje é só, até mais.